Então vamos lá, pessoal. Vou tirar aqui os comentários, que é só para eu contar mesmo essa história e ficar aqui armazenada, acho que é o jeito mais simples. Vai ser muito breve, vou tentar. Então uma paciente jovem, uma paciente queridíssima, enfermeira e tal, descobriu ali, teve então a gestação, nasceu o bebê, imediatamente teve um quadro de psicose puerperal, evoluiu com um quadro depressivo, com um quadro, depois esse quadro virou para uma fase de mania, de hipomania, ela acabou tendo pensamentos ruins, não conseguia dormir, procurou o médico, o psiquiatra, recebeu a medicação e ficou bem, do ponto de vista psicológico, né, da saúde mental. O curioso, que cada vez mais vem me chamando a atenção, é a quantidade de doença mental que está associada com fatores fisiológicos. Sempre foi assim, o mundo inteiro foi assim. É óbvio que com a super especialização a gente acaba ficando focado em olhar. Eu sempre faço uma analogia, uma brincadeira. Uma lesão num raio-x de tórax, muitas vezes no lobo superior do pulmão de um paciente isolada, pode ser caracterizada como uma imagem que sugira tuberculose para os psiquiatras o quê? Para os infectologistas. Pode sugerir uma doença neoplásica para os oncologistas. Pode sugerir, enfim, milhares de coisas. Então, se a gente não junta todas as peças do quebra-cabeça, a gente não chega, obviamente, ao desfecho final. Então, nesse caso, era um quadro de psicose, um quadro de mania, depois ela evoluiu com um quadro de depressão, pós-parto, tá aí, ok. Começou o tratamento, começou o remédio, não pôde amamentar, tiveram alguns cuidados, mas ela se controlou, compensou, né? O remédio compensou ela do ponto de vista psiquiátrico. Mas o que aquele sintoma psiquiátrico estava chamando a atenção? Qual foi o gatilho daquilo tudo? Foi somente mesmo a gestação, como a gente costuma pensar? Teve alguma outra coisa que faz a gente analisar ou não? Enfim, ela propriamente examinando, palpando, fazendo uma espécie de autoexame, notou uma lesão na mama. Uma lesão bastante volumosa na mama direita. O bebê estava, se eu não me engano, com 4, 5 meses nessa ocasião, foi biopsiado, veio um câncer de mama triplo negativo. Tinha, se eu não me engano, 4, 5 centímetros. São muitos números, mas eu acho que tinha em torno de 4, 5 centímetros. Bastante palpável, bastante aderido e aí, então, ela veio para mim. Por coincidência, eu a conhecia. Ela é irmã de um grande amigo meu e eu a conhecia. E a gente acabou, na época, até encaminhando para o colega psiquiatra, coisas do tipo. Mas a importância aqui que eu vejo, que é uma autocrítica que eu faço a mim mesmo, a nossa prática, é de quando nós nos depararmos com quadros psiquiátricos, uma depressão que surge de uma maneira estranha, aguda, uma ansiedade, né? Uma coisa puxa, tô trabalhando horas, tô dormindo 3 horas por noite, pulo um monte de noite, uma hora vai dar zebra, né? Não me alimento bem, não faço atividade, uma hora vai dar zebra. Aí voltou. Para eu chamar de depressão ou para eu chamar de qualquer outra coisa, de qualquer outro sintoma, outra doença, eu preciso descartar as causas fisiológicas. E aí entra toda a parte hormonal, óbvio, depende. Qual é o sexo da pessoa? Qual é a história da doença, quando ela começou, quando, qual intensidade, quanto tempo está durando, o que ela já fez que não melhorou, melhora com qual situação, alguém na família tem isso, tá só você, entender se isso é um quadro que a gente chama, fazer um diagnóstico sindrômico, de sinais e sintomas, de tudo que ela vem apresentando, o paciente vem apresentando pra gente. Depois disso, vem uma parte 2 aí da situação. Essa parte 2 seria analisar muito a relação de todo esse quadro, se tem algum distúrbio hormonal, alguma coisa relacionada à parte física, por exemplo, um câncer, examinar o paciente, fazer algum exame, dependendo, faz quanto tempo que tem mamografia, colonoscopia, tomografia de tórax, tem ideia, tem história de risco, enfim, não dá pra ensinar medicina, falar assim, medicina não é uma ciência exata, óbvio que vai muito do feeling do colega. Mas a gente chama a atenção aqui, eu falo para tantos os estudantes, os médicos que me acompanham e também para os pacientes, como chamando vocês para esse protagonismo na saúde, de cobrar o médico, não se contentar com qualquer decisão e qualquer forma, né, de ser abordado e provocar o médico no melhor sentido possível, de novo, né, falando sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Mas é isso que eu vim falar aqui para vocês. Então, essa paciente tinha ali um câncer de mama. Ah, Rafael, mas será que esse câncer de mama apareceu depois disso? Será que veio depois do quadro da puerperal?
Ou será que veio a doença da mama para desencadear como um quadro paraneoplásico o sintoma? Isso não dá para dizer, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, talvez impossível. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, é muito difícil, mas pitaco, sugestão. Acho que ambos podem ser possíveis, tá? Do ponto de vista até fisiológico e do ponto de vista a gente consegue explicar do ponto de vista teórico das duas maneiras. Mas o meu gut feeling, né, o meu feeling aqui é de que de fato veio o quadro neoplásico despertando através de um quadro psiquiátrico. Eu não quero dizer isso que, puxa, todo mundo então vamos investigar quadro neoplásico, é óbvio que não, mas eu quero dizer que a gente atribui muito os sintomas mentais, ou seja, puxa, é uma paciente com humor embotado, é uma paciente deprimida, é uma paciente muito ansiosa, é uma paciente bipolar, esquizofrênica, blá, toque, qualquer coisa, e aí aparece um câncer. Tá, por conta dessa depressão arrastada, desse quadro arrastado, dessa aveia... Desculpa, entrou uma ligação aqui. A gente consegue dizer isso, de fato, às vezes. Mas o contrário é verdadeiro. Muitas vezes a gente está chamando um quadro de depressão, uma paciente de depressão, está tratando de uma depressão e não está investigando o que está acontecendo ali. Recentemente mesmo eu peguei um caso que eu coloquei dentro do hospital. Tinha um ferro baixo, estava indo no colega, repondo ferro, recebendo... Tive 2 casos essa semana desse jeito. Recebendo ferro, que eu pessoalmente não gosto de repor ferro assim, sem fazer uma análise profunda antes. Entender a principal causa aí, muitas vezes, é uma síndrome anêmica relacionada à perda de sangue. Então, colonoscopia, tem algum tumor de cólon, tem alguma coisa no estômago, tem sangramento ativo, tem alguma coisa aqui pra gente pensar, para depois, antes da gente pensar em repor o ferro. Por que eu tô com falta de ferro? Ela tá se alimentando, ela come, tá fazendo tudo. Então, entrar nessa queixa, nesse questionamento é super importante aqui. Então aqui, só queria reforçar para vocês, contar esse caso. Bom, a gente está tratando ela começou quimioterapia, é um tumor triplo negativo, vai estar respondendo bem, não tem metástase localmente, só mesmo a lesão ali, uma lesão local. A gente está fazendo quimioterapia neoadjuvante com um esquema de platina e taxol, e agora vai entrar na fase da doxorubicina com a ciclofosfamida, e está diminuindo bastante o tumor. O curioso desse caso também, pode ficar para uma conversa no outro dia que eu já me estendi, eu preciso trabalhar, mas que pode entrar também na discussão, é relacionado à parte metabólica. Ela é uma paciente que estava um pouquinho acima do peso, fez no primeiro ciclo, ela tomou um baita susto, a gente começou até aí remédios, ela passou com o médico dela, o nosso time tem um time multiprofissional, ela começou a tomar Saxenda para perder peso, ajudar também no controle glicêmico, e ela acabou perdendo, tipo, o tumor diminuiu, ela perdeu 8, 10 quilos, talvez nas primeiras 2 semanas, se eu não me engano, e o tumor diminuiu absurdamente. Depois disso, ela, por conta da medicação, o que o psiquiatra havia passado, a olanzapina, que aumenta o apetite como efeito colateral, ela começou a ganhar bastante peso e ter muita dificuldade de perder, e a gente viu que o tumor deu uma estacionada. Eu dei uma mudada agora, conversei com o psiquiatra dela, a gente teve que dar umas modificações, até mesmo porque os remédios psiquiátricos começaram a interferir na medula, na produção de sangue, porém os sintomas psiquiátricos dela melhoraram, sanaram, ela está ótima do ponto de vista psiquiátrico. E atribuir isso tudo ao remédio que foi dado, o antipsicótico, que tem uma ação ali aguda, e eu truco um pouco. Eu acho que existe uma sinergia, né, dos tratamentos. Eu acho que o fato do tumor ter diminuído, ter tido uma resposta importante, foi isso que de fato tem ajudado e tem colaborado aí. Então o psiquiatra é super importante, a psiquiatria, mas associada aqui juntos, né, em time, com a clínica médica, com a oncologia, tratando aqui o fator orgânico, o fator fisiológico e tendo uma resposta aí na saúde mental complementar. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil aí para vocês um pouco. Grande abraço, vamos lá, vamos falando.